Oi, gente. Boa tarde barra noite. Vocês, só estou fazendo um teste aqui. Vocês estão vendo só a imagem? Vocês estão me vendo? Não, né? Só a imagem da capa, né? Tem como alguém me informar se está vendo a minha imagem ou só está vendo a imagem da capa atrás? Se está vendo a imagem, tá. Então, peraí. Deixa eu tentar reverter aqui. Só a capa, eu sei. Eu vou tentar aqui. Não, vamos. Tá. Aí eu vou tentar acrescentar uma mídia. Vamos ver se eu consigo. Para começar aqui. Vamos ver se eu consigo. Não vai aparecer. Só tô acertando aqui pra gente começar, tá? Ele não tá aparecendo, não. Uma pena. Deixa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a falar aqui. Vou começar a expor para vocês. E depois a gente pode ver isso depois da imagem, né? Então, boa noite. Eu gostaria hoje de fazer uma reflexão com vocês a respeito do livro que eu estou escrevendo, que se chama A Tinta e o Turbante. Na verdade é um livro introdutório, ele não chega a ser nada mais ambicioso que uma introdução, na verdade, né? E eu vou ter que... Bom, e aí esse livro que vocês estão vendo a capa aí, na verdade ele é um estudo, um introdutório que eu, ao longo do tempo, estou aqui já trabalhando em cima. Já tinha algum tempo trabalhando nisso, né? E então, a parte de introdução, que na verdade o propósito é uma introdução. Então quando ele ficar pronto aqui alguns meses, na verdade uma consideração histórica do que é o Irã, que já barra num conceito complicado. Então, além da questão histórica, temos também a questão também do período. Então, primeiro, o que é o Irã? E o Irã na verdade é um conceito civilizacional, né? Na verdade você tem aí uma história que carrega uma série de conceitos culturais que vão sendo retrabalhados à medida que tem estrangeiros. Então, isso na verdade até me lembra muito a questão da civilização chinesa, né? Mônica, depois eu vou deixar gravado, não se preocupa não. Quem não puder ficar, não tem, vou deixar gravado na minha página. E eu acho que esses estrangeiros, quando eles invadem as terras iranianas, até uma questão anacrônica, quando a gente se remete aí a terceiro, quinto milênio antes de Cristo, não estamos tratando ainda do Irã, mas estamos levando isso que foi o pontapé inicial do meu livro, e é essa reflexão que faço com vocês nessa live, de como fui tomando decisões e aprendendo, e os desafios de escrever esse livro. As terras iranianas, obviamente o Irã não existia uma coisa que é muito interessante, que depois foi sendo elaborado um conceito que se chama Irã Zamin. E Irã Zamin é um conceito como se fosse assim o Irã maior, o grande Irã. E o que se refere a isso? Se refere que na verdade a língua persa, a cultura persa, ela vai muito além do que hoje a gente considera como Irã. Tanto é que existem línguas irânicas e não iraniana, né? Que você tem aí no Tajiquistão,
no Turcomenistão, partes do Afeganistão e outras regiões ali que vão além das fronteiras iranianas. E também a cultura persa. Então isso aqui, por exemplo, a arquitetura é talvez um bom exemplo, né? Um exemplo aí de de você ter uma arquitetura que, por exemplo, é muito parecido com a arquitetura de Samarcanda na dinastia dos Timúridas no século XIV. Isso pegou muito da cultura persa. Então, quando estamos tratando, na verdade, de uma história, cultura persa, é isso que eu botei mais ênfase no livro, uma parte mais cultural e não somente militar e político. Não digo somente no sentido de diminuir ou tirar a importância, mas eu acredito, quando eu entrei em contato estudando a história iraniana, que a parte cultural deles é uma coisa magnífica, né? É uma coisa belíssima, é de uma diversidade, de um processo de transformação ao longo dos séculos, que é uma coisa muito interessante. Então, quando eu entrei em contato, comecei a assimilar as ideias e comecei a escrever, eu fui percebendo isso. Isso deu um teor cultural ao livro. Então, tem por partes, eu começo a explicar sobre os sistemas religiosos, né, culturais. Isso vai passar o primeiro grande sistema que vai começando a se estabelecer com uma classe sacerdotal que ganha o apoio, por exemplo, do Assácidas, os Partas, por exemplo. E depois os Sassânidas, principalmente os Sassânidas, os primeiros séculos depois de Cristo, eles vão endossar uma classe sacerdotal cuja origem remete talvez a um dos profetas mais antigos, que começou a escrever e propôs uma religião diferente, que vai ser o Zaratustra. E o Zaratustra, ele na verdade ele propõe algo que ele retrabalha das tradições anteriores, isso primeiro, segundo milênio antes de Cristo, e ele propõe uma ideia que depois vai ser incorporado para o Estado, vamos falar Estado persa, né? Porque depois a questão iraniana ela vai se dar muito mais no século XX em diante. E o Estado persa, por exemplo, na época dos Sassânidas, eles estabelecem essa religião para legitimar o poder da dinastia dos Sassânidas, baseados nas ideias do zoroastrismo. E o zoroastrismo ele propõe, de acordo com a Zaratustra, ele propõe, e aí é revelado no livro sagrado dos zoroastrianos, que é o Avesta, ele propõe que existe, na verdade, uma briga, uma luta cósmica entre a luz e a escuridão. Então, Ahura Mazda contra Aniran. E é interessante, porque isso depois vai ser trabalhado em várias vertentes dentro do universo zoroastriano. Então você vai ter o mazdeísmo, você vai ter o mazdaquismo, você vai ter até retrabalhar uma questão do maniqueísmo, né? E outras vertentes que vão começando a entrar, retrabalham a ideia originária do zoroastrismo, né? E depois vai ganhando aí diversas vertentes de acordo com onde vai se espalhando nas regiões centro-asiáticas, regiões aí nas proximidades iranianas, né? Etc. Então eu vou começar aqui, eu botei aqui a capa para vocês. Acredito que essa capa ela é na verdade essas espécies de estalactites que estão ali, de uma cúpula. Esse arco característico veio dos Partas, dos Assácidas, quando eles construíram um palácio que até um tempo atrás, perto de Bagdá, que era Ctesifonte, e tinha um arco, esse arco pontudo em cima é chamado Ivan, que é um traço da cultura persa muito forte. Isso depois até com o califado abássida, quando os árabes chegam, levam o Islã no século VII, VIII, via funcionários persas que falavam persa, mas começaram a adotar oficialmente a escrita árabe, eles também propuseram, pela classe artística, burocrática, que eles tomaram conta da administração do califado abássida, isso no século VII, VIII, eles trouxeram toda a herança persa. E esse arco é uma característica. Esse caso aí, essas estalactites se chama mukarnas,
E é uma característica da arquitetura persa e islâmica, né? Isso aí foi muito forte. E isso aí, na verdade, é uma mesquita do Laftovali em Isfahan, isso já é do século XVII, XVIII, belíssimo, né? Eu vou aqui tentar mostrar uma outra imagem para vocês do livro em si. Deixa eu achar aqui Vou aqui. Eu estou tampando um pouco aqui a capa, mas se chama Tinta e Turbante, uma história do Irã, que seria que vai ser a capa proposta. Tudo que na verdade eu estou mostrando para vocês é uma proposta. Eu só vou pedir para vocês, eu não estou conseguindo ler todas as perguntas. Depois no final vocês podem fazer as perguntas, eu vou responder uma a uma. Não tem problema nenhum, porque agora eu não vou conseguir, mesmo porque agora está tudo branco, eu estou vendo que é muito difícil ler as perguntas feitas. Então depois eu vou abrir o período para vocês fazerem as questões, observações. Então aí você tem a capa, que seria tinta turbante. Eu busquei, na verdade, apontar duas vertentes. O que? A tinta seria a tradição literária, peça muito forte, a tal ponto que eles desenvolvem uma literatura toda especial no século XII, XIII, que vai ser a idade de ouro da literatura persa, muito baseado nas ideias do sufismo, do misticismo dos sufis. Isso é uma coisa que dá, por exemplo, a beleza, o vigor das letras de Rumi, por exemplo, né? Ou você percebe isso muito forte no Saad de Shiraz, ou o maior poeta persa hoje muito cultuado, que vai ser Hafiz. Você tem referências muito claras, por exemplo, ao sol, ao encontro e ao amor, e ao vinho, como uma maneira de êxtase, de encontro com Deus. Isso é uma coisa muito característica da literatura sufi, e isso é incorporado na literatura persa. É muito interessante isso. E aí eu busquei a tinta realçar essa parte literária. Agora o turbante eu quero realçar algo que no século 17, 18 em diante vai vir o estabelecimento de uma classe já sacerdotal islamizada, né, que vão ser os ulemás. E os ulemás vão ter, ecoando aquela classe sacerdotal zoroastriana que sustentou a legitimidade do poder dos sassânidas, por exemplo. Agora os ulemás na dinastia Qajar, que vai ser assim do século XVIII, do século XIX em diante, os ulemás vão ter uma proeminência grande. E eu quis também trazer esse elemento dessa classe sacerdotal dos ulemás islamizados. Então tá aí, você tem... E aqui eu tenho uma proposta do sumário. Isso aqui não está acabado, isso aqui não está definitivo, né? Vocês percebem que, por exemplo, eu estou ainda no 5º capítulo, não é o último capítulo, ainda haverá mais uns 2, 3, 4, não sei. Não. É que eu sempre digo, o livro, na verdade, ele é uma obra em construção. Ele vai ganhando vida e o escritor ele vai meio que manejando, mas ele vai ganhando vida própria, não? Uma coisa, todo escritor sabe que eu estou me referindo. E no sentido que o primeiro capítulo eu abordei desde as brumas dos tempos, dos registros históricos na região de Elam, os contatos que tinham com regiões da Mesopotâmia, isso 7º, 8º milênio antes de Cristo, e aí vem um contato, depois até descrição de uma pedra negra que se fala dos assírios, que começam a remeter esses povos que estavam ali nos montes Zagros, ali entre hoje o Irã e o Iraque, ali no sul do Irã, que primeiro eram os elamitas, depois você tem aí o estabelecimento de outros que vão ser conhecidos como os medos. E ali você tem ainda uma gestação no sul do Irã, então portanto é na região de Fars, né? Então aí dá o nome da Pérsia, da língua Fars, que começa a estar em gestação, isso ainda com as características. Claro, é um elemento diferente, a língua deles já é algo, como William Jones apontou, que vem de línguas indo-europeias e não semíticas. Tá? Então isso é muito interessante. Você tem palavras em face, em peça hoje, que remete a uma raiz em comum com, por exemplo, as nossas línguas neolatinas, que descendem de um centro de famílias ali na região da Ásia Central, que vai ser as línguas indo-europeias. E outra coisa muito interessante é o fato da religião zoroastriana, por exemplo. Ele pega elementos também que eram em comum
com a religião dos árias. Eu não vou falar arianos, porque as pessoas começam a achar que eu estou falando uma outra coisa. Eu não estou falando nada do que o nazismo propôs. Isso foi retrabalhado de maneira para justificar o que os nazistas fizeram. Mas eu estou me remetendo ao fato de que existiam os povos árias, ali no caso mais a leste, na Índia, eles chegam e os estudos recentes apontam que não é tão dramático a ferro e a fogo que eles conquistaram outros povos no norte da Índia. Eles levaram aí, assim, a vida do culto do gado, e também se dá isso no zoroastrismo, né? O culto do gado, do cavalo, do fogo, né? E depois vão gradativamente incorporando práticas agrícolas sedentárias de outros povos. E no Irã também você tem esses elementos. Então a cultura ária que vai para o norte da Índia também vai vir em outro desdobramento e vai vir aí para as terras iranianas, isso ainda antes de Cristo. E eles vão trazer também, por exemplo, na religião zoroastriana, você tem um culto, por exemplo, do vigor, da benevolência do gado, que também tem aí já algumas características que vai desandar nas religiões indianas. Então é muito interessante, tem já um elemento aí em comum, embora seja completamente diferente depois ao longo dos milênios. Então o primeiro capítulo que eu botei aí, que na verdade chama, como vocês estão vendo, o profeta Kihil, que vai vir aí antes de Cristo basicamente, refere-se a Zaratustra. E diz a lenda que Zaratustra, quando ele nasce, ele já estava rindo. Porque a questão do que ele já tinha entendido, a compreensão cósmica, deu a ele essa possibilidade curiosa. Eu gosto sempre de pegar uma coisa curiosa para dar atiçar a curiosidade aí dos leitores nesse sentido, né? E aí, então aí no primeiro capítulo eu vou começar a me referir primeiro aos elamitas, brevemente, depois os primeiros sinais da cultura dos medos. E o que eu acho mais interessante é que depois, entre a confederação dos medos e a ascensão de uma classe zoroastriana, que a gente tem que entender, nós temos já com alguma similaridade com a nossa cultura ocidental, quando, por exemplo, nos referimos aí via Bíblia, dos magos. Os magos, na verdade, eram um povo que sustentava os ensinamentos do Avesta, do zoroastrismo, e depois começou a virar praticamente o sinônimo deles serem a classe sacerdotal do zoroastrismo, né? E no período dos Medas, né? E aí, do período dos Medas, vai surgir um líder do sul da região de Fars, que vai ser Ciro II. Vou botar em termos ocidentais, né? E Ciro II, que a gente conhece como Ciro o Grande, ele vai levar adiante até esqueci de colocar isso aqui. Isso aqui então vou mostrar pequenos trechos para vocês darem uma olhada. Isso aqui é algum mapa, como é que era Elam, né, em cima aí antes de Cristo. Você tem aí um zigurate elamita perto de Caxão hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem. Tem a inscrição de Behistun, que já começa a apontar aí a mudança para uma outra dinastia, que vão ser os Aquemênidas. E os Aquemênidas vão se tornar o período, um arquétipo para a história persa. Porque ali você começa primeiro a surgir e vai legitimando esse discurso de que, olha, assim, então a nossa essência, por assim dizer, e é uma coisa que é muito problemática, porque o que é essa essência? Mas você observa que ao longo do tempo eles vão assimilando novas influências, mas também eles vão propondo seus valores em torno do núcleo zoroastriano, também da língua, da cultura Fars persa. E os Aquemênidas são a primeira dinastia que vai se tornar um império, porque Ciro o Grande, ele além de se tornar o regente maior da região, do que era na época considerado a Pérsia, ele vai até se estender para Lídia, na Anatólia, ele vai chegar ali nas regiões além das terras afegãs, toda a Mesopotâmia. Então é considerado o primeiro imperador, vamos botar o termo assim mais solto, persa. Tanto que aí depois ele ganha o título de Shahanshah, né, que é o rei dos reis. E aí depois esse termo vai ser simplificado como o Shah, e os títulos sempre vão tentar remeter ao Ciro Grande. Talvez o maior soberano dos Aquemênidas e um dos maiores da história persa.
E Ciro, ele faz uma coisa muito interessante, por exemplo, à medida que ele vai conquistando, ele tem... tem outras imagens aqui que eu esqueci. Esse aqui é o Zoroastro, o Zaratustra. É o retrato de Ciro Grande em Passágada, onde se encontra, fica uns 80 quilômetros ao norte de Shiraz, no sul iraniano. E o Ciro foi o primeiro que depois começou a propor uma ideia, sim, que existia uma ideia de uma cultura persa, de uma classe sacerdotal que legitimava, havia a luz contra a escuridão. Mas ao mesmo tempo, Ciro Grande, ele foi considerado um grande estadista, e até os judeus eles apontam o Ciro como um grande imperador, um regente universal, porque é ele que devolve os judeus, e Esdras escreve isso para Jerusalém. Então os judeus começam a considerar ele como um monarca benevolente, tolerante. E quando ele invade, por exemplo, a Babilônia, que cultuava o deus Marduk em 539 depois de Cristo, antes de Cristo, salvo engano, ele escreve um cilindro, foi encontrado um cilindro que hoje está no Museu Britânico, que ele propõe: olha, vocês continuem cultuando seus deuses, nós não queremos impor nada, vocês só apenas vão aceitar um controle político, uma taxa, um imposto, mas o resto continua como tudo. De tal maneira que esse cilindro de Ciro, ele é apontado como um dos precursores, primeiros sinais dos direitos humanos na história da humanidade. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que eu vou tentar enfatizar ao longo do livro, é a questão da pluralidade e da tolerância. Eu não estou desenhando uma coisa inocente, uma coisa ingênua. Eu estou tentando mostrar também a complexidade da história iraniana no livro. Então eu acho que é interessante também observarmos isso, né? E depois do Ciro, depois você tem, claro, você tem Dario, você tem o combate contra os macedônios. Depois você vai vir primeiro a ascensão de Filipe da Macedônia, depois Alexandre, o seu sucessor, ele vai varrer uma avalanche toda a extensão dos domínios dos Aquemênidas, e aí muda totalmente a história persa, vai trazer esse elemento, essa cultura dos helenos até nas regiões da Ásia Central. E uma coisa muito interessante, porque quando ele leva também o Alexandre, ele é como um Ciro, ele se mostra muito, ele incorpora os elementos à medida que ele vai avançando, de deixar como as coisas estavam, os governantes, os regentes, né? Algumas vezes ele é retratado, e até no Irã hoje ele é referido como até o nome dele, o Iskander, um personagem que chegou e dominou. É claro que existe polêmica sobre como que foi destruído o palácio em Persépolis, se foi queimado pelas suas tropas ou não, mas o fato é que as tropas macedônias, ela vai avançando e chega até a região ali no noroeste indiano, que inclusive estabelece depois, na época dos Seleucidas, um reino bactriano. E é muito interessante essa parte. Por quê? Porque essa parte, ela mostra que esses descendentes de Seleuco, que é um dos generais de Alexandre o Grande, lá no terceiro, quarto século antes de Cristo, ele vai chegar depois, ele vai estabelecer uma dinastia em Bactria, ou um reino indo-bactriano, e é ali que começa a receber muitos budistas vindos do norte da Índia, estabelece algumas escolas de arte, né? E um dos regentes, por exemplo, vai ser o Menandro. Eu fico parando aqui porque eu quero dar oi para todo mundo. Eu não sei se eu consigo dar oi para todo mundo, tá? Obrigado pela presença. Mas o Menandro, que na literatura budista depois vai entrar para as crônicas, os anais dos estudos budistas, como Milinda. E tem uma obra muito famosa depois no budismo, vai ser o Milinda Praha, que é a questão de Menandro, que ele chama um dos maiores sábios budistas para ele esclarecer algumas dúvidas sobre o budismo, porque o Menandro, descendente ali dos Seleucidas, lá em Bactria, ou na região já muito oriental do que hoje é o Irã, como o Afeganistão, ele se converte ao budismo. Então, e é muito interessante porque gera-se aí uma cultura helênica budista que depois vai mais para o norte e vai chegar ao oeste da China
via a Rota da Seda e depois outras regiões. Então é muito interessante. Enfim, isso aqui é até uma reflexão a respeito disso, que fazia parte das fronteiras do que o Alexandre o Grande chegou, das terras persas e por assim vai. Aqui embaixo, aqui você já tem um retrato de uma escultura no Museu Nacional em Teherã, que eu cheguei a ver alguns anos atrás, que é já dos partas. E os partas, eles sucedem a dominação após o colapso macedônio nas extensões persas, pelo menos, né? E aí acende uma nação de cavaleiros que vem da Ásia Central. Isso é algo recorrente, inclusive, na história iraniana, que são os partas, e vão estabelecer a dinastia chamada Assácidas. Então é um retrato da arte parta. Os partas talvez seja comum entre vocês pelo fato de ser muito retratado as guerras com os romanos, né? E eles eram excelentes cavaleiros. Isso deu muita dor de cabeça. Todos os imperadores romanos sabiam que aquela região ali leste era muito mais lucrativa do que outras regiões das extensões do Império Romano, né? Então eles se concentram muito depois a combater os partas na região ali da Mesopotâmia em diante. E você tem Crasso que é derrotado, você tem Marco Antônio que tenta estender sobre a região da Armênia, que vai ser praticamente uma região de estado tampão, fronteira entre o Império Persa e os romanos por séculos, isso, né? Além da Geórgia, depois mais tarde. E Marco Antônio, depois chega Trajano talvez seja o que chegou mais longe ali na região da Mesopotâmia, e depois você tem aí um recuo gradativo dos romanos, né? E o estabelecimento de uma dinastia, um Império Persa sobre os Assácidas, são os partas, né? Então já é uma nação, eu não gosto de falar tribo, mas é uma nação que vem de uma tradição dos cavaleiros, que são os melhores cavaleiros da época, das estepes asiáticas, e estabelece vindos do norte, e ele estabelece então uma nova dinastia que vai ser nos primeiros séculos depois de Cristo, vai perdurar os partas. E o palácio que eles estabelecem ali em Ctesifonte, perto de Bagdá hoje, eles já apresentam esse arco pontudo, que vocês estão vendo aí, que é o Yuan, como eu falei para vocês, né? Bom, também, aí eu estou aqui um pouco atrapalhando a figura, infelizmente, mas também existe aí o desdobramento das ideias zoroastrianas. Você tem uma pletora de religiões que começam a surgir a partir das ideias originárias dos zoroastrianos. Um deles por exemplo, o que vai ser retrabalhado depois, vai ser o maniqueísmo. Vai ser fundado por Mani. Eu tenho até uma pintura chinesa aí, uma seda chinesa que está retratando o nascimento de Mani. E vai ter uma larga influência, principalmente por povos que fazem o comércio, a transição do contato com as terras persas ainda, dos Assácidas, ao longo da Rota da Seda com a China. Então você tem maniqueus que começam a chegar nas regiões chinesas e também indo muito além ali na região quase que do que vai começar a ser a Anatólia e depois o domínio dos bizantinos. Então é muito interessante como é que o zoroastrismo ele é muito seminal, ele é muito fértil, ele se desdobra em várias vertentes. Uma delas vai ser o mazdaísmo, que seja o maior. Depois você vai ter o mazdakismo, e Mazdak que propõe ideias, aí retratado a morte de Mazdak enforcado. Mazdak ele propõe uma ideia já na decadência dos Assácidas, quase no início dos Sassânidas. Ele é enforcado porque ele propõe uma ideia revolucionária de que a sociedade deve ser totalmente igual, que tudo deve ser compartilhado, né? E por assim vai. Então na verdade, na história iraniana e em outras partes do mundo que eu fui estudando, quando você tem um período de instabilidade, de guerra, as ideias mileniaristas, né, dá um alívio ao sofrimento do camponês, do homem comum, e ele busca essas religiões. O mazdakismo é uma delas, e depois ele chega a ser assassinado depois com a dinastia sassânida, que vai suceder os partas. A dinastia sassânida ela é muito importante também para a história iraniana, né? Dali você tem já figuras, como está retratado aqui, está pequeno, mas tem um retrato aqui do que vai aparecer no maior épico iraniano, que vai ser o Shahnameh, o livro dos reis, do Ferdowsi.
E Ferdowsi ele vai retomando as histórias antigas dos Sassânidas, dos Partas, né? Quando ele escreve, ele compõe esse grande épico, o maior épico literário da língua persa, o Shahnameh. E aí mostra, por exemplo, de acordo com as tradições, os relatos de que Mazdak foi enforcado. Ele tinha, na verdade, testemunhado alguns dos seus aliados que tinham sido mortos, de acordo com a tradição, tá, gente? Isso não se sabe se tem uma veracidade ou não, mas existe o apelo literário de que os seus aliados eles tinham sido mortos, enterrados com a cabeça para baixo e os pés para cima. E quando convidaram Mazdak, falaram: olha, você que é um grande admirador da natureza, das árvores, eu quero mostrar novas árvores para vocês. Para você. E aí quando ele vê aquela cena horrorosa, depois ele é enforcado e depois assim vai. Mazdak é um desses líderes que vão contestar o status quo de uma dinastia nascente, no caso dos Sassânidas, entre vários outros, né? O Mani também foi um deles. Aqui tem um outro retrato belíssimo, uma ilustração que compõe o épico Shahnameh, que vai ser, no caso, na época do Khosrow II, que vira um personagem do Shahnameh, que foi um dos chás da dinastia sassânida. Até o seu antecessor, Khosrow I, é considerado quase que também um arquétipo de um regente que aprecia não somente, sabe jogar não somente a política e também no jogo da guerra. Esses aí eles combatem os bizantinos já, entre outros os uzbeques que vêm ali da região mais ao norte, e outros túrquicos que vêm das regiões orientais, das terras persas. E aí estamos falando já de uma idealização que vai se cristalizar no Shahnameh de Ferdowsi. E ele retrata esses regentes sassânidas como quase que a essência do ideal persa. E aí tem uma figura, talvez uma das mais famosas dentro desse épico maior, que vai ser quando o Khosrow II, ele volta de viagem das campanhas de guerra e ele revê a princesa, que de acordo com a tradição era cristã, que vai ser a princesa Shirin, se banhando nesse caso. Então faz parte da cultura iraniana, e esse épico talvez seja algo que eu mais vou me referir, porque eu acredito que seja a âncora, a base de toda a história cultural persa. Hoje o Shahnameh, se vocês não sabem, o Shahnameh ele é ensinado hoje como nos primeiros anos de vida de todo iraniano. Eles assistem desenhos animados, eles assistem, leem quadrinhos, é contado isso, os ditados, os ensinamentos. Por exemplo, o maior herói do Shahnameh, que vai ser Rostam, ele se reúne todas as qualidades quase como, pegando um paralelo aqui com o ideal do cavaleirismo cristão da Idade Média. Talvez tenha até uma certa influência com a literatura dos trovadores, na literatura europeia, porque isso vem do século X, e possivelmente pode já ter encontrado isso via as cruzadas para a Europa cristã, não se sabe. E a influência nunca é algo também unilateral, sempre existe duas vias, né? Nunca foi fechado os domínios persas contra o Ocidente. Havia rotas comerciais, rotas de contato, e isso, claro, né? Naturalmente tinha também contatos culturais, que certamente reverberou em questões culturais, literárias da Europa, e por assim vai. Agora, esse é o caso, por exemplo, de uma das ilustrações desse épico Shahnameh, né? E aqui é um outro retrato, talvez no caso do Shahnameh, o Rostam ele tem um cavalo, eu acho que talvez seja uma das partes minhas favoritas, que é quando ele encontra um amigo leal, que vai ser o cavalo dele, o Raksh. E o Raksh ele era muito difícil de domar. E depois, com o tempo, ele se mostra muito leal, muito feroz. Então ele combate mesmo, por exemplo, um leão enquanto o Rostam estava dormindo. Em outro episódio ele ataca, mordendo e mata um dragão, né, um cavalo, né? E Rostam também se mostra muito interessante, porque Rostam ele tem características que fazem dele humano também. Porque além dele ser um grande herói, ele não é nenhum rei, ele não é nenhum imperador. Ele serve de acordo com os seus ideais para combater o que ele acha justo. Inclusive ele vai combater para resgatar um chá
persa, dos sassânidas, que tinha ido para o domínio que eles consideram como o domínio da escuridão, com seres infernais. E ele vai falar, não, tudo bem, eu tenho que ir lá e resgatar. E ele tem 7 grandes obras a fazer, desafios, talvez ecoando aí Hércules, né? Então a fluência também helenística se dá nesse sentido. E aí o Ferdowsi, quando escreve o Shahnameh, ele quer, na verdade, como eu falei, tentar buscar algo iraniano, da cultura, da tradição. Tanto quando o Ferdowsi ele escreve no século X, século XI, ele escreve com esse grande épico, que dura anos e anos. Ele tenta evitar todos os termos árabes que estavam já entrando no século VII em diante nas terras persas. Ele tenta praticamente limpar isso e buscar todas as palavras, as origens da língua persa. Então isso já é uma evidência de como ele está buscando. E ele vai buscando não somente, ele não vai buscando a questão do Islã, ele vai buscando as tradições zoroastrianas, as lendas persas antes da chegada do Islã no século VII. É assim que deve ser lido o Shahnameh, um dos monumentos da humanidade, sem dúvida, né? E eu trago ilustrações porque são belíssimos. Essas ilustrações são feitas ao longo dos séculos. São várias ilustrações. Uma das mais famosas talvez seja do Shah Safavid ou Tahmasp, do século XVII, mas haverá vários, né? E as ilustrações são belíssimas, talvez seja das partes mais bonitas da literatura persa. E outra coisa que é interessante é o fato de que no Shahnameh, assim como nos ensinamentos zoroastrianos e toda a pletória das crenças que vai vindo ali, existe o elemento do reino das luzes, da luz, que vai ser onde pertence a cultura persa, contra aqueles que é a escuridão, que deve ser combatida, ou o mal, que vai ser Turan, que eles vão identificando como aqueles que viviam além dos domínios persas. E maior parte dos contos que aparecem no Ferdowsi são povos que não têm a influência persa. Então podemos dizer um conceito mais lato de bárbaros, mas ao mesmo tempo também muitos se identificam com povos que não carregavam a cultura persa, que muitas vezes então são identificados como a grande nação dos túrquicos ou turcos. Eu não vou falar turco porque a gente às vezes se identifica só da República da Turquia. São inúmeras nações túrquicas que aparecem ali na Ásia Central. Então você tem muita luta, as lutas entre o bem e o mal, a luz, a escuridão, né, que aparece no Shahnameh. E é uma maneira de legitimar a civilização, a cultura persa contra o que estava sendo combatido, né? Vou trazer outra página para vocês aqui. Esse aqui é o retrato de Ferdowsi com outros na corte Gaznávida, que vai ascender nas regiões orientais, na região de Khurasan e nas terras afegãs dos domínios persas no século X e XI. E nessa corte, isso é retrato da época do Tahmasp, do século XVI, XVII. Mas o que se refere é a corte Gaznávida. Gaznávida é um reino que vai surgir nas regiões do Afeganistão, que vai se rebelar já contra o califado abássida, que são produto da entrada de árabes do Islã, islamiza toda a região persa. Ali o Mahmud Ghazni, por exemplo, ele paga, embora tenha já uma controvérsia o quanto que ele paga pouco depois, mas Ferdowsi ele toma essa obra e fala: eu vou escrever um grande épico para retomar a cultura persa que estava evidentemente valorizada na corte Gaznávida. Então são povos que nem faziam parte ao longo da tradição dos domínios persas, que já são aí os Gaznávidas, entre outros, os Timúridas, depois na região ali da Ásia Central, e eles querem afirmar a cultura deles contra o que tem de herança dos abássidas. Então, quando o Islã chega, eu tenho que falar um pouco dos abássidas. Quando o Islã chega e estabelece o califado abássida, ele estabelece sim uma elite árabe muçulmana. O Islã chega, ele começa estabelecendo uma elite que tem o estabelecimento de um califado. O eixo, o centro de gravidade
do califado omíada antes anterior em Damasco cai e ele joga-se muito mais para o leste, em Bagdá, né? E também em regiões das Persas. O que isso significa? Significa que quando o califado se estabelece numa outra era, que vai ser dos abastas, nas terras persas, eles ganham um outro aspecto, no sentido de que muitos letrados, muitos estudiosos, muitos artistas que vinham do período da dinastia sassânida, eles começam a ser contratados e trabalham para o califado abasta. Agora eles começam a mostrar também os valores persas. Então, ao mesmo tempo que existe a entrada do Islã, o califado abasta, ele também tem um teor persa muito forte. Então, na verdade, ele vai também persianizando alguns aspectos do Islã durante o califado abasta. Embora, claro, o califado, como sabemos, né, tem aí toda sabe que a elite era a sunita e depois o xiismo vai aparecer. Isso no livro também eu entro mais em detalhes. Aqui não vou ter nem tempo para falar mais a respeito. O fato é que existe uma persianização grande durante o califado abasta. E quando há essas revoltas como os Gaznávidas, por exemplo, entre outros, você tem um recuo gradativamente do califado abasta e o estabelecimento de reinos do século 10, 11 em diante, que vão começar a promover a cultura persa, embora eles já tenham convertido já ao Islã. Então eles carregam o Islã, mas eles carregam a cultura persa ao mesmo tempo. Então eu vejo muitos colegas, alunos meus falando assim: olha, mas por que eles retratam figuras humanas ou de animais, como você vê em Samarcanda, por exemplo? Porque eles têm uma tradição persa que permite a figuração, ao contrário do que o Islã em outras regiões proíbe, né? Então a gente tem aí um elemento novo que é islâmico, mas ele tem todo um teor diferente, que é o elemento persa, né? Então aí eu tenho um retrato da corte gaznávida em que aparece junto com outros 3 poetas na corte gaznávida o Ferdowsi. Isso aqui aqui é uma outra obra, porque aí também durante esse período do século 10, 11, 12, 13 até o 15 é o período da idade do ouro da cultura, da literatura persa. E como eu disse no início, essa literatura persa ela é muito influenciada também pelos sufis, que é o movimento do misticismo, né? Os sufis, na verdade, existem sufis xiitas, existem sufis sunitas, a maioria não concorda, mas o fato é que os sufis, esses místicos islâmicos, eles têm uma grande importância na história do Islã, porque normalmente, por eles serem andantes, eles vagam, eles levam a ideia deles da união espiritual com Deus, do questionamento das questões terrenas, né? E são os primeiros que levam a palavra do Islã a muitas regiões mais para o leste. Então, por exemplo, na Índia você tem a primeira leva, são homens santos, que existem homens santos, sufis, que começam a entrar na Índia, e eles são cultuados junto com o universo hindu, e por assim vai. Isso não existe nenhuma contradição, né? Em Ajmer, por exemplo, perto hoje no noroeste, no Rajastão, na Índia, você tem lá até hoje os indianos, os hindus, eles vão junto com os muçulmanos, eles vão cultuar onde morreu um homem santo sufi, os mais importantes. Eles levam até adiante. Eu estava até estudando um tempo sobre a questão da Indonésia, como que o Islã chega na Indonésia, que hoje Java, por exemplo, que é a maior ilha, ela é islamizada, foram sufis. Tanto que a tradição javanesa, ele atribui o Islã à chegada dos chamados 9 homens santos, que são sufis, que eles falam que somos o Alisson. Então os sufis têm uma participação grande na expansão islâmica. Primeiro nessa vertente, depois vai vir o Islã mais ortodoxo a atingir outras regiões da Ásia. Por que eu estou falando dos sufis? Porque aqui você tem uma obra do Attar, que vai ser a Conferência dos Passos, que é a representação dela. É um livro muito famoso, que ele trata que determinados passos que representam almas que querem encontrar algo mais elevado, a união com Deus, em busca de uma ave muito rara, claro que não existe, que é a Simurgh. E essa Simurgh, ela representa, na verdade, a elevação espiritual. E é belíssima essa obra. Então isso é um dos momentos, junto com da literatura persa da época, junto com Hafez, Saadi. Eu tenho até aqui outras
Existe claro, o grande o trecho do Bani e Adão, que são filhos de Adão, ou filhos do homem, do Saad de Shiraz, junto com Hafez. Os dois túmulos são muito visitados em Shiraz hoje, são muito cultuados pelos iranianos até os dias de hoje. E Saad de Shiraz, essas palavras estão até hoje no prédio da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, e pegaram um trecho que ele fala, isso é belíssimo, né? Ele fala que os seres humanos são membros de um todo, visto que em sua criação eles são uma em essência, né? Quando as condições da época trazem dor a um membro, os outros membros sofrerão desconforto. Você que é indiferente à miséria dos outros, não é apropriado que chamem você de ser humano. Ele fala dessa comunhão, do sentimento universal dos homens, né, de você não ficar indiferente ao sofrimento do outro, assim como a humanidade, ela é, na verdade, uma grande comunidade. É belíssima essa expressão, né? Existem várias outras ao longo do livro que eu vou buscando para vocês. Depois desse período de confusão, você tem um período já da ascensão de outros povos que vêm ali da região do Azerbaijão, do Cáucaso, que depois vão estabelecer a dinastia, que são a dinastia dos Safávidas, do século XVI, XVII. E os Safávidas, eles trazem um elemento, sim, do Sufi, mas eles trazem um elemento Sufi do xiismo. Então, os Shahs Safávidas, eles começam a promover, em certos períodos de crise, eles vão até perseguir minorias que eram contra o xiismo. Mas na maior parte da história dos Safávidas isso não foi verdade. Você tem, por exemplo, na época do maior Shah Safávida, que vai ser Abbas I, ele manda construir a cidade que é Isfahan, talvez uma das cidades mais belas do mundo. E ali você tem, por exemplo, um quarteirão dos armênios, né, que vai ser Jufa. E a igreja armênia lá é belíssima, talvez seja uma das coisas mais bonitas, junto com Maidan, ou Nakhche Jahan, que é famosa mundialmente, as mesquitas, a ponte. Isfahan é onde eu mais fiquei, eu fiquei apaixonado por Isfahan, e era a capital dos Safávidas, era a maneira, e dali que começa a vir no século XVII relatos de europeus, que eles começam a chegar. Hoje o Jardin começa a chegar e ele começa a escrever, olha, existe algo magnífico ali entre os persas que a gente nunca ouviu falar. Então isso até começa a ter uma série de impactos até na cultura europeia, né? E isso tudo vem na época dos Safávidas, que são os primeiros contatos de franceses, de britânicos, de holandeses, né? E claro, no século XVIII, XVII, o domínio persa, as terras iranianas sobre os Safávidas, controlando a ordem, o estabelecimento dessa grande região, faz ela prosperar muito com a rota da seda que vem da China, e vai desaguar ali na região já do que já começava a se estabelecer como o Império Otomano na Anatólia e o Mediterrâneo. E são produtos chineses que vêm, por exemplo, vem a seda chinesa, e você percebe que já existe a produção de sedas persas. E também o trabalho dos tapetes persas, que começa a virar a loucura do consumo europeu no século XVII em diante. A literatura persa começa a chegar de traduções para os europeus. Também a gente não pode... Essa rota terrestre está muito bem controlada pelos Safávidas, ou também pelos otomanos na parte terrestre. Agora, a parte marítima no século XVII e XVIII, isso começa a ser gradativamente controlada por holandeses, depois britânicos, que vão estabelecendo a dominação no subcontinente indiano gradativamente, via uma companhia de comércio. Não um Estado britânico, nem também um Estado holandês participou dessa expansão e controle comercial. Agora, a parte terrestre... o contato com a China se dava nas terras safávidas e também com os otomanos, extremamente lucrativo. Então é o período dos Safávidas que você vê todo esse esplendor, né, toda a riqueza da arte safávida com teor xiita muito forte. Isso fica marcado até na consciência, né, no legado que os europeus começam a narrar. E esse que é o elemento da novidade. Os Safávidas no século XVI, XVII, eles trazem esse xiismo, e quando há elementos de crise, não no caso de Abbas, depois de Abbas vai ter um período de desunião, de perseguição, já começa a surgir uma classe sacerdotal
estudiosos islâmicos xiitas que começam a denunciar os sunitas, as outras minorias, como inaceitável nos domínios safávidas, né? Isso já estou me referindo já ao período já final dos safávidas, porque depois da queda dos safávidas vai aparecer alguns líderes afegãos que vão fundar uma dinastia breve que vai ser de Hotak, e depois Hotak ele vai ser sucedido por talvez o último grande líder e conquistador não ocidental, que vai ser o Nader Shah, o Nader Qoli Beg, que remete às suas raízes túrquicas. Então são povos túrquicos que assimilam a cultura persa, e até o Nader Shah ele é um sunita, ele não chega a ser um xiita, né? Mas aí quando ele praticamente, com a decadência dos safávidas, meados do século XVIII, o Nader Shah ele chega, ele retoma todos os domínios que pertenciam e vai além, quase que no auge dos sassânidas. O que eu acho curioso, isso é uma coisa que sempre fiquei muito inconformado e queria compartilhar com vocês isso, como que essa figura do Nader Shah, ele é muito pouco conhecido fora do Irã, né? E aí eu já vi estudos falando, olha, é uma maneira, no século XVIII, um período em que você começa a construir mitos e heróis ocidentais em detrimento dos orientais. Então é o período que a gente começa já a cultuar Napoleão, Wellington, Clive, Pedro Grande, mas nenhum além desses, né, além do Ocidente. Então você começa a desenvolver um discurso da supremacia ou da superioridade aí, europeia em detrimento dos orientais. E Nader Shah, ele viveu durante esse período, e tanto é que ele combateu e retomou praticamente todas as extensões, como era no período dos sassânidas, no auge do período dos sassânidas. É claro, vai durar pouco, mas ele era um gênio, ele tinha o brilho de incorporar táticas novas da artilharia, das novidades que estavam aparecendo, técnicas de sítio, do uso do canhão, da artilharia, junto com o treinamento das suas tropas, que eram extremamente bem treinadas. E no final ele começa a ter uma série de problemas, porque ele começa a enfrentar problemas de sucessão, isso talvez vá corroer muito a sua autoridade. Então praticamente o período dele não chega nem a ser uma dinastia, é um período que vai ser depois da dinastia Hodak, e vai depois ascender uma dinastia posterior com Karim Khan, que vai ser o Sand. E o Sand hoje é muito conhecido pelo fato de ter decidido mudar a capital um pouco mais para o sul, na região de Fars, e faz Shiraz como capital. E Shiraz, ela até hoje tem alguns túmulos do período da dinastia Sand, do Karim Khan. A fortaleza de Karim Khan lá em Shiraz é lindíssimo, e também tem muitas mesquitas desse período da dinastia Sand. Então por isso que Shiraz é hoje, e ele restaura os túmulos de Hafez e também de Saad em Shiraz. Então é belíssimo pela dinastia Sand, que vai perdurar algum tempo, não vai perdurar muito tempo, e depois vai vir um grupo de túrquicos das regiões mais ao norte, né, de cavaleiros, que vão ser depois chamados os Cajás. E Cajás aí já estamos entrando no século XVIII e XIX, né? Os Cajás eles tornam Teherã a capital. É desse período, por exemplo, durante o reinado do Shah Fatah Ali Shah, que vai ter uma grande valorização da cultura iraniana, da literatura, principalmente das artes, arquitetura, pintura iraniana. O Fatah Ali Shah é o que vai, por ser amante das artes, ele vai mandar retratos da elite, da cultura persa, que vão ficar muito famosos depois na posteridade, na cultura europeia, no século XVIII em diante. E é dele que, claro, tem o adorável Palácio das Rosas, né, o Gulistan, Teherã, que é desse período da dinastia, que talvez seja uma das joias aí do período dos Cajás. Agora, no período dos Cajás existe um problema já, né, porque existe um problema primeiro, um dos Cajás, durante o período, ele chega, ele vai combater, por exemplo, os georgianos. E os georgianos são cristãos, e eles tinham assinado antes um tratado com os russos, né? E os russos percebendo que os Cajás atacaram
os georgianos, ele vai então buscar defender o reino da Geórgia, ali no Cáucaso, o que vai ter já uma dor de cabeça, porque os russos começam, tá aí ecoando os planos de Pedro Grande, de estender a dominação por todos os domínios otomanos, e na verdade os russos praticamente chegaram a quase que a entrar em Constantinopla na guerra contra os otomanos, mas ele também percebe a oportunidade ali de combater o apoio, tendo o apoio dos georgianos, para limitar a fronteira com os cajás no século XVIII. Essa é uma vertente, então é a vertente dos russos que vão ficar cada vez mais evidente no século XIX, vindos do norte, né? Agora, nas regiões mais a leste, você tem uma outra vertente, que vai ser os britânicos. Os britânicos que tinham já estabelecido domínio gradativo de uma companhia comercial nas regiões indianas. Você tem uma dinastia que era a Mughal ou Mogol, que também descende de povos que vinham via a Babur das regiões da Ásia Central e trouxeram a cultura persa, a cultura persianizada dos mogóis era muito claro, né, do século XVI ao século XVIII, que dominou boa parte do norte da Índia. O persa era a língua da corte, era a língua da poesia, né, que todo imperador mogol prezava-se isso, né? Você tem as miniaturas mogóis da Índia, são pesadamente são influenciadas pela cultura persa. Eu vou pegar um ícone para vocês, o Shah Jahan, quando ele manda construir o mausoléu para a sua amada Mumtaz, que é o Taj Mahal, em Agra, ela é uma arquitetura islâmica fortemente persianizada. Fortemente persianizada. Se você pega o túmulo de Tamerlão, dos uzbeques, ali em Samarcanda, a arquitetura aqui dos Timúridas do século XIV, que já é persianizada, você vai encontrar ecos, por exemplo, no Taj Mahal, você vai encontrar também no túmulo de Humayun, em Delhi, hoje. Então a cultura persa, ela vai muito além das dominações persas, isso no século XVI, XVII e XVIII. Agora, o que vem da Índia depois, com a decadência dos mogóis, que começam a virar praticamente um eco do passado na Índia, vai ser a dominação comercial que vai ganhando áreas políticos e militares dessa companhia comercial britânica, Companhia das Índias Orientais Britânicas, e que eles começam a temer o avanço dos russos vindos da Ásia Central e chegaram no Afeganistão, nas terras afegãs, que era o limite oriental do domínio dos cachás. E ali eles começam a falar, olha, você já tem notícias de emissários russos que querem negociar com o Shah Kachar. E os britânicos começam a acusar no século XIX, falar, olha, os russos estão começando a chegar perigosamente próximo na fronteira noroeste indiana. Então você tem no século XIX duas vertentes, uma norte vindo do norte do Irã e uma do leste vindo dos britânicos via o Afeganistão. Isso vai começar a enfraquecer, primeiramente, é claro, a corte Qajar, ele vai tentar negociar um com o outro, mas ele percebe que depois de um tempo, o avanço russo via a Ásia Central, isso vai incluir avanços nas terras turcomenas, Tashkent, Khiva, Samarcanda é tudo tomado, além da Geórgia, a Armênia também é tomada, ela começa a vir dessa fronteira norte e também vindo do leste a série de acordos militares, políticos que os britânicos fazem com líderes afegãos, embora eles entram com uma terrível dor de cabeça ali, porque eles, é como eu digo para os meus alunos, o Afeganistão nunca é fácil, nunca é fácil, é uma região muito complicada, montanhosa, as lealdades são múltiplas, elas são mutáveis ali, e todo mundo que entrou ali para invadir acabou sendo enterrado ali. Isso vai ser desde os britânicos, depois vai ser os soviéticos, os americanos e por assim vai, enfim. Mas o fato é que estamos aí já entrando no período Qajar, que tirando o auge do Fatah Ali, que é o auge do dinastia Qajar, já no virado do século XIX, a dinastia Qajar já apresentava problemas seríssimos de soberania, de controle das suas fronteiras, com o avanço dos russos e dos britânicos. Então aí já tem um endividamento com o tesouro imperial, com empréstimos, com bancos britânicos. Já no início do século XX você tem a descoberta de reservas de petróleo na região ali do Golfo Pérsico, que vai favorecer o Mohammed Qajar, um dos últimos monarcas, um dos últimos Qajars, eles vai assinar uma série de
acordos com essa companhia anglo-persa de petróleo, e entendendo que petróleo já nessa época, 1906, era o futuro energético da nova marinha britânica, que estava substituindo aquela força menor que tinha muito nas ilhas britânicas, que era o carvão. Agora o petróleo dava muito mais potência. Ele vai renovar toda a marinha britânica, ainda na época maior do mundo, no início do século XX. E nesse sentido você vai ter problemas. Tanto que depois, no início do século XX e no século XIX, você já tinha movimentos de reforma, né, de ter uma constituição, de ter um parlamento iraniano. Você tem, por exemplo, um dos maiores heróis cultuados no Irã, que vai ser Amir Kabir. Durante o período Qajar, ele vai ser perseguido porque ele quer promover essas reformas modernizantes, assim como estava começando sendo proposto entre os otomanos, no meados do século XIX, e ele chega a morrer numa cela em Caixão, onde inclusive eu fui lá e visitei. E depois eles vão conseguir reivindicar, e conseguem aí, esses reformadores, um parlamento que vai ser o Majlis. E eles conseguem, então, a primeira constituição, que vem do Irã. A queda da dinastia do último Shah Qajar vai ser logo depois, aí no início do século XX. Só que existe aí a questão dos interesses novamente, agora amplificado, porque não é somente produtos que era buscado por acordos comerciais favoráveis ocidentais, como também com relação ao petróleo, que começa a ter uma questão estratégica muito forte nesse sentido. Então, depois da queda dos Qajars, os britânicos, eles acham um militar com talento militar, certamente, e que poderia negociar melhor com ele, que ele ascende como ministro da guerra, depois ele como uma espécie de primeiro-ministro, e depois ele chega a derrubar e funda a última dinastia da história iraniana, que vai ser o dos Pahlavis, remetendo ao período dos Aquemênides ainda, né? Então, uma maneira de voltar a justificar o que era aí a Pérsia nos seus tempos mais recuados. E aí ascende então o Muhammad Pahlavi como o primeiro Shah dos Pahlavis, que vai governar, e aí ele vai ter uma série de problemas depois, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que ele tentou negociar não somente com britânicos, como também aqueles que eram inimigos dos britânicos, e os britânicos depois, e aí começa a ascender os americanos, que já tinham negociado os termos de exploração do petróleo entre os sauditas, né? Os americanos vêm ali entre os sauditas primeiro, depois eles começam a chegar a atender os interesses aí dos britânicos entre os iranianos. E aí temos um episódio, eu acho que talvez um dos episódios mais infames da história iraniana, que vai ser depois um primeiro-ministro eleito, né, no Majlis, no parlamento iraniano, que vai ser o Mossadegh. E Mossadegh, ele começa a questionar junto com as gerações anteriores, mas Mossadegh, ele era aquele que tinha maior brilho de questionar, e também era, claro, respaldado por um anseio de várias partes da população iraniana. Ele começa a questionar como esses acordos eram demasiadamente favoráveis a empresas petrolíferas britânicas, e depois quando os americanos vão entrar isso, e dão um golpe. Então o serviço secreto americano e o serviço secreto britânico, eles dão um golpe em 1953 e retiram ele do poder, né, um primeiro-ministro eleito, e colocam uma outra figura para atender então aos interesses de americanos, britânicos, que estavam em declínio naturalmente, mas os americanos em ascensão, que vai ser um dos filhos, que ninguém previa isso, que era um dos filhos de Muhammad Pahlavi, que vai ser o Reza Pahlavi, né? E o Reza Pahlavi vai ser o último Shah do Irã. Ele vai governar e aí é o período dos anos 50 e 60, em que você tem um crescimento de uma rejeição nacionalista contra a influência americana. A britânica já estava em declínio, né? Um nacionalismo que busca suas raízes, não somente religioso, porque os ulemás começam a surgir com muita força, e muitos deles estão no Iraque, porque os lugares sagrados do xiismo, grande parte vai ser ali na região do sul do Iraque, hoje pesadamente xiita. Como esses ulemás, eles vão questionando também como é que sustentava esse regime do Reza Pahlavi. Nos anos 60, os americanos, eles firmam muitas bases e apoio e inundam de dinheiro, de empréstimos
o Irã. Né? O Irã, da época do Reza Pahlavi, era o maior aliado dos americanos, junto com os sauditas, na região do Grande Oriente Médio. Então eu gostaria de ser bastante claro aqui com vocês. Né? Porque quando a gente chega a interpretar as coisas do que aconteceu depois de 1979, a gente tem que entender o que aconteceu em 1953. Né? 1953 ele traumatizou toda uma geração que buscava rever tratados desiguais de exploração de recursos que não eram nem revestidos em qualificação e infraestrutura do Irã, de empresas de petróleo. E quando o Mossadegh ele começa a reverter isso, ele é derrubado do poder por agências de inteligência secretas de britânicos e americanos, a Operação Ajax. Isso todo iraniano sabe hoje. Todo iraniano sabe isso. E é interessante porque depois no livro, isso depois eu vou elaborar, são figuras como no xiismo existe, que são os mártires, né? O xiismo, vocês sabem que surge com uns apoiadores de descendentes da família do profeta Maomé, e depois do quarto califa, o Ali. E o Ali ele tem o seu filho, que ele vai liderar uma comunidade xiita em Karbala, no sul do Iraque atual, contra aqueles que exigiam que eles apoiassem o novo califa, que era do ramo mais sunita, que hoje é a maioria do mundo islâmico. E Hussein ele morre em batalha em Karbala, e ele é um primeiro grande mártir dos xiitas, junto com Ali, claro. E hoje, inclusive, quando se tem representação de Hussein, você tem o retrato dele como um leão, né, da força dele, de ele tentar enfrentar todos em Karbala, impedindo os outros de participar. E essas figuras de mártires no xiismo é muito interessante, porque isso no Ashura, que é celebrado no calendário xiita, eles também, e aí tem muito eco, não é algo igual, é uma coisa similar, tá? Que é uma lamentação de uma morte injusta, de um mártir. Então quando Hussein ele morre, e as pessoas, e o Ashura na verdade, não é somente aqueles extremistas que tem, isso vai ser gravado, pode deixar, gente. Não são esses extremistas que ficam se batendo a corrente até sangrar, isso nem é bem visto entre os iranianos. A maioria, eles choram pelos mártires. Isso lembra muito a Sexta-feira da Paixão com relação a Cristo. É uma manifestação de lamento de mártires. Isso que o xiismo é muito forte. É a principal data do calendário xiita, a Ashura, a lamentação da morte de Hussein, entre outros. E um desses mártires, a história iraniana tem vários mártires. Então você tem Amir Kabir, que eu falei que morreu ali no isso, é o 10º dia de Muharram. E depois Amir Kabir, depois vai vir o Mossadegh. O Mossadegh também vai ser visto como um elemento da injustiça, agora vindo de estrangeiros, né? Então a história iraniana, ela com esse teor xiita, ela é repleta de mártires. Depois, quando haverá uma guerra do Irã e Iraque, vai praticamente se estender por 8 anos, na década de 80, até hoje no Irã você vê retratos dos meninos jovens que morreram na batalha contra o Iraque e são novamente cultuados como mártires, né? É muito interessante isso. Agora, em 79, claro, sabemos que na década de 70 o regime do Reza Pahlavi não sustentava, era notório a brutalidade com a sua força policial, o secreto SAVAK, contra qualquer elemento considerado subversivo. Isso inclui líderes religiosos, aqueles que apoiavam também esses líderes religiosos, e entre eles também aí os membros do Partido Comunista Iraniano, o TUD, que também vão ser muito perseguidos. Em 78 tem um episódio muito famoso em que os escritores e jornalistas se reúnem no Instituto Goethe em Teherã, e eles pedem o fim da censura e da repressão do regime do Reza Pahlavi. Então, quando a gente vai entender a Revolução de 79, a gente tem que entender também o antes, qual era o cenário. É claro que eu não estou aqui, e vou deixar bastante claro, eu não estou aqui como um jogo de fla-flu, contra, a favor. Eu estou analisando as condições que eram muito pesadas, repressivas, antes da ascensão do regime do Khomeini, em 79 em diante.
Khomeini, ele promete uma participação inclusive para os comunistas, mas depois ele trai a palavra dele, né? Ele persegue os comunistas também são perseguidos pelo regime iraniano, que é duríssimo nos anos 80, durante o período do Khomeini. E é o Khomeini junto com o Saddam Hussein que tem aquela enorme tragédia que vai ser a guerra Irã-Iraque, vai produzir milhões de mortes nesse sentido. Então não é algo que voltou apoiando um ao outro, eu não tenho ligação com o governo iraniano, não sou financiado por eles. Eu estou aqui com uma reflexão histórica que está agora desaguando, claro, no final dos anos do século XX. O que é interessante é o fato de que quando Khomeini ascende, você tem uma proposta nova. Não significa que ela é mais humana, ela vai ter uma série de tragédias, inclusive com relação aos direitos das mulheres, isso vai ser terrivelmente revertido e muito questionado. Também a liberdade de expressão ela é muito limitada. Hoje já é um outro Irã, né? Hoje você tem um período muito mais aberto, diversificado, de expressão artística, cultural, intelectual, no qual sempre fez parte a sociedade iraniana. Aqueles que apreciam minimamente, até a Janaína já tinha falado, aqueles que apreciam minimamente um bom cinema, vocês vão ver o que é a obra de arte do cinema iraniano, é uma coisa lindíssima, né? De um lirismo grande, e eles se baseiam na tradição deles. Haverá períodos de repressão durante o período do Reza Pahlavi, haverá também na época do Khomeini, certamente, né? E Khomeini depois morre em 89, hoje é considerado como o imã, né? Então, uma das maiores figuras dentro do xiismo, que consideram que existe um ser que ele traz uma mensagem divina para a humanidade, né? São considerados imãs. Isso posso falar em outra live a respeito, enfim, mas estou aqui considerando a figura maior histórica do Irã. E depois o Khomeini, vem o Khamenei já está até os dias de hoje. Só que existe uma questão, porque o governo hoje iraniano, a gente tem que enxergar que existe essa cúpula ligada à guarda revolucionária, muito leal, ligado ao Ayatollah, o grande Ayatollah, que eles dominam partes com relação a decisões importantes da parte executiva, militar, que domina o governo iraniano. Agora, existe o espaço parlamentar, existe a parte da sociedade, que ela é muito mais branda, ela é muito mais aberta, né? Se você for no Irã, como eu fui há um tempo atrás, você percebe que a sociedade iraniana ela é muito crítica. Ela não é calada, reprimida com base no medo. Eles falam. Você tem uma grande classe de universitários hoje, inclusive a maior parte da população universitária iraniana é composta de 65% ou mais, se eu não me engano, de mulheres. Eles são muito estudados, eles vão para a universidade. Eles têm uma visão muito crítica do governo iraniano. E sempre que tem um elemento de crise, eles vão para as ruas e lutam. Eles protestam. Inclusive as mulheres. A gente tem uma ideia aqui acho que de algumas agências de notícias que simplifica a questão do Irã hoje como se fosse um Afeganistão nos seus piores momentos, ou as agências internacionais hoje do Ocidente, a Americanas, a France Press, a Reuters, algumas vezes não mostram, por exemplo, um regime que é muito mais conservador em muitos aspectos do que o Irã, que é a Arábia Saudita, principal aliado dos americanos, grande comprador de armas americanas no Oriente Médio, e quase não mostram quanto que os sauditas hoje compram de armamento da indústria bélica americana, que é enorme, né, quantidade, e quanto que eles estão despejando hoje sobre os iemenitas. Isso quase não passa nos noticiários aqui no país, que fica dependendo de algumas agências ocidentais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa narrativa que apresenta hoje. Claro, há elementos de abuso, de tortura, inclusive um atleta olímpico de luta livre iraniano foi morto alguns meses aí em Shiraz. Tem elementos sim de repressão, tem elementos, mas não é também como retratado muitas vezes apenas a questão dessas atrocidades. Existe algo vivo ali na sociedade iraniana hoje,
Né? Não sei quando que isso vai resultar numa mudança de regime, eu não tenho aqui uma bola de cristal, mas o fato é que o que eu quis analisar isso ao longo do livro, eu queria entender mais a questão da sociedade e da cultura iraniana, não a questão do governo, né? Que é um aspecto apenas da história iraniana. Né? Hoje eu vejo muito noticiário internacional pela internet, uma delas, eu até falei isso em uma das lives últimas que eu fiz, que é um canal de televisão em inglês, internacional iraniano, que você não vai ver tão fácil porque, dependendo dos sites americanos, eles sofrem sanções, como todos sabemos. Isso afeta a economia deles e afeta também a questão da propagação de uso de sites populares aqui no Ocidente. E um desses esse canal de notícias chama Press TV. Vocês podem assistir as narrativas dele. Eles não vão falar a verdade. Não estamos aqui lidando com a questão hoje, quem é dono da verdade. Não, você vai ver apenas outros aspectos do que está sendo apresentado para você. E é interessante a gente ouvir os outros aspectos do que está acontecendo. Assim como, por exemplo, eu vejo do RT, a Russian Television, que está ligado ao governo russo. Eu também vejo a Xinhua, que é ligado ao governo chinês. Eu vejo a Al Jazeera, que dá uma leitura também um pouco maior do mundo árabe e islâmico em geral, além de estar tradicionalmente ligado aos outros canais de televisão. Então, porque é interessante, a gente vai guardando uma outra perspectiva do que simplesmente depender de uma, duas, três agências a respeito disso. Acho que é isso, gente. Eu acho que eu gostaria de parar por aqui. Eu gostaria de ir para as perguntas. Eu não disse oi para todo mundo, desculpa, gente. Eu estava aqui na avalanche de... Eu tenho uma pergunta aqui em evidência. Vamos lá. Queria saber a característica da arquitetura que você falou no começo. Qual parte específica da arquitetura peça? Então, tem esse elemento... Deixa eu resgatar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma figura melhor. Que vai ser o Ivan, se fala na verdade. Aqui, eu tenho uma figura aqui. Isso aqui é... Vocês devem imaginar que isso aqui é uma arquitetura iraniana, né? Mas não é. Essa aqui é uma arquitetura indiana. Para vocês verem a influência da arquitetura persa na Índia, na época dos mogóis. E esse arco pontudo que vocês estão vendo aí é uma característica da arquitetura persa, que é o Ivan ou Ivan. E aí, claro, o adorno, a decoração interna, nesse caso é abstrato, mas existe configurações também, como em Samarcanda, em outros momentos da arquitetura persa, você tem figuras de pessoas, de animais, de flores, e por assim vai. E no caso de Samarcanda, eu não sei se eu tenho foto aqui de uma arquitetura Samarcanda, deixa eu ver se eu tenho. Essa aqui é uma mukarna. Eu falei para vocês da mukarna, que adorna aí a cúpula de Iwans, no caso aí uma de Loftav Ali em Isfahan. Isso aqui é um retrato do Palácio Chehrel Sultan em Isfahan, que é o palácio praticamente aí como era hoje a gente consideraria como Ministério das Relações Exteriores deles na época de Isfahan dos Safávidas, que retratava mulheres dançando na corte dos Safávidas. Nesse caso aí, claro, são mulheres do harém, que envolve o elemento também que elas foram escravizadas, traziam dos lugares mais distantes do Império Safávida. Nesse caso é um retrato, sim, safávida, mas ele vai apresentar características que vai ser muito explorado pela arte Qachar. Janaína, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas, por exemplo, você vê os traços já bastante típicos buscados peças, e o ideal estético da mulher persa ali já presente nessa arte no Chehrel Sultan. Isso na arte Qachar vai ser muito forte. Eu vou tentar achar aqui, gente. Eu tenho um aqui. Isso aqui já é um retrato da arte Qachar. Possivelmente na época de Fatah Ali, né, em que ele promoveu a arte Qachar. E retratos, ele já buscou retratos.
né? Então o senso estético persa aí é bastante evidente nas sobrancelhas, no cabelo. Isso é uma coisa que é desnecessário dizer que é bonito, né, gente? Eu não vou nem... Outro exemplo da arte Kashar. Eu não tenho nada de Samarcanda aqui. Esse aqui é o Nader Shah, aquele último grande conquistador persa que estendeu a dominação das fronteiras do auge dos Sassânidas. Isso aí já no meados do século XVIII, né? Depois ele vai virar em queda. Outro retrato também do que chamava a espada do Islã, que era um dos títulos que era conhecido na Nader Shah. Sim, Kashar teve influência europeia, né? Sim. O que mais que eu tenho aqui de retrato para vocês? Outro retrato no Nader Shah. É impressionante como eu encontro similaridades dessa arte miniatura persa, no caso aí, na época do Nader Shah, antes, portanto, da dinastia Kashar, com as miniaturas mogóis e indianas. Ela é muito parecida. Eu não tenho aqui de Samarcanda, infelizmente, vou ficar devendo. Esse aqui é ótimo. Esse aqui é ótimo. Gente, espero que vocês estejam gostando, porque eu vou continuando. Mas é que eu acho muito interessante. Esse aqui, o Nader Shah, ele chega a Delhi, que era a capital do Império Mogol, né? E ali ele saqueia o trono do Pavão, que era o trono do imperador mogol, que já estava em decadência. Ele saqueia durante dias, e ele vai saqueando todo o tesouro, tanto que sustenta durante anos o Império Persa, na época de Nader Shah, de tanto tesouro que ele saqueou dos indianos, os mogóis da época, né? Quando ele saqueia Delhi fica praticamente desabitado por alguns anos, 1739, se eu não me engano, dá esse saque. E um deles vai ser esse diamante que chama Montanha da Luz, Noimur, se eu não me engano, tá? E essa é um dos diamantes mais famosos da história da humanidade. Hoje ela está pertencente às joias da coroa britânica. Eu não tenho aqui nenhum retrato de Samarcanda, infelizmente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Bom, eu acho que eu respondi. Se tiverem dúvida, vão falando aí, porque eu vou tentando encontrar aqui. Isso aqui são ilustrações do Shahnameh, tá? Pra vocês verem como é que é lindíssimo. São episódios. Porque o Shahnameh é enorme. Você tem o período da Era dos Deuses, depois a Era dos Heróis e depois a Era dos Homens. É dividido em 3 grandes partes, né? E vai mostrar aí cada a questão da ética, dos problemas e naturalmente vai apontando para a decadência, né? Dos valores, das virtudes humanas vindos aí de um período... Esse aqui já é um retrato já com, sim, da literatura, a arte persianizada, mas já com traços mais ligados aí à Ásia Central. Você percebe até pelos traços dos personagens aqui. Esse aqui é um outro retrato de Rostam, quando ele vai matar um dos líderes desse reino demoníaco, bestial, que ele vai tentar resgatar o Shah, a peça. Esse é um dos últimos episódios do último trabalho de Rostam em matar esse rei, esse líder. Eu não tenho mais, deixa eu ver. Não tenho mais. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Não tenho mais para mostrar para vocês. Bom, enfim. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Eu já estou quase 1h30 aqui na live com vocês. Esse aqui é um retrato. Eu estou aqui diante dos azulejos da arte do Palácio das Rosas em Teherã, Golestan, palácio da época do Qajar. Janaína sabe como é bonito. Esse aqui eu estou dentro do mausoléu que eles estão ainda até em construção até os dias de hoje do Khomeini. Isso aqui, por incrível que pareça, foi foto minha, tá? Não roubei essa foto. Isso aqui é dentro de uma das mesquitas, a mesquita Jamé em Isfahan. É lindo, gente. É lindo, né?
indicação de filme iraniano, Raíssa, depois eu posso ver isso. Eu comecei a ver filme iraniano, que é o Kiarostami, né? Kiarostami, mas existem vários. Existem muitos filmes iranianos muito bons. Tem um site que é muito legal também, que vocês podem ver, que é Falbush, que ele explora também os artistas contemporâneos históricos do Irã. Vocês podem procurar ali. Esse aqui também estava em Kashan. Kashan é mais conhecido pelos seus jardins e arquitetura Kashar. Esse aqui quando estava em Persépolis, a antiga capital aquemênida, do que restou, né? E eu aqui diante do que é supostamente o túmulo de Ciro Grande em Passágada, nas proximidades de Persépolis. O que mais? Esse aqui é o túmulo de Hafez, em Shiraz, né, onde todos os jovens vão. É um dos lugares mais visitados entre os jovens. Olha o exemplo da arte decorativa, peça, uma coisa deslumbrante. Novamente a mesquita de Amé, em Isfahan. Assim, quando eu cheguei em Qom, que é uma das cidades que manteve-se a mais sagrada do xiismo, e tem muitas mulheres que vão ali em Qom, porque é um dos túmulos de uma das filhas de um dos imãs, que não é a filha do profeta Maomé, não, é uma das filhas de um dos imãs, que também se chama Fátima, e ela foi enterrada aí, e aí é muito centro de peregrinação de mulheres, por isso que tem muitas mulheres aí. No caso, vocês percebem que as mulheres estão de chador, e isso não é uma coisa muito comum lá no Irã, não. Um iraniano chegou e falou: olha, eu nunca vi tanta iranianas com chador. Realmente, essa cidade ela é muito mais conservadora nisso, porque tem os túmulos, e aí é muito sagrado, e aí as mulheres elas se vestem de chador. Tem muitas mulheres que vão lá para visitar esse mausoléu de Fátima. E nas proximidades de Qom existe, a Janaína sabe, existe o grande a mesquita do Mahdi, e o Mahdi ele vai ser o novo imã que ele vai trazer aí no ideário xiita, vai trazer novamente a justiça, a retidão para a humanidade. E é gigantesco essa mesquita do Mahdi ali nas proximidades de Qom. Eu fiquei impressionado, e eu fiquei impressionado como tinha gente do Uzbequistão, Turcomenistão, afegãos, que são muito diferentes, inclusive, né, com relação aos outros iranianos. Você vê, a Janaína teve até que usar chador também. Ali tem que usar, ali em Qom tem que usar, mas no restante não tenho mais nenhuma foto. Isso aqui já está virando até Bom, vocês têm mais alguma dúvida? Então eu vou me despedir aqui. Eu só voltando a considerar sobre o meu livro, tá em construção, tá? Eu estou no 5º capítulo. Eu tenho talvez mais uns 2, 3. Tá muito interessante. Eu exploro muito a parte cultural, social, e eu acho que vai ser muito bem-vindo. Talvez daqui a 2 meses, né, já esteja pronto. Eu aviso vocês, naturalmente. Esse aqui vai ficar gravado. Aqueles que não conseguiram ver vão poder acompanhar minha apresentação, um bate-papo informal com vocês sobre o Irã. E aí, quando esse livro sair, eu espero que tá sendo muito interessante escrever, porque eu tô aprendendo muito. A gente aprende muito escrevendo, na verdade. E aí depois eu mando as notícias para vocês, tá? E em primeira mão, tá bom? Então eu vou me despedir de vocês aí. Depois de 1h30 vocês me aguentando, a gente vê nas próximas oportunidades. Tem várias entrevistas aí marcadas já para o próximo mês, eu sempre vou trazer essa questão da história iraniana, mas eu tenho outras questões. Eu também dou muitas entrevistas sobre história indiana, por isso que eu falo muito da dinastia mogol na Índia, como ela foi marcada pela cultura e literatura persa, arquitetura persa inclusive.
como além também, né? Porque na verdade, como até o próprio nome do meu perfil chama História da Ásia, então eu tenho que lidar com o universo, gente. É muita coisa, mas assim, claro, eu vou explorando pouco a pouco o que eu tenho, eu vou soltando para vocês aí nos posts. O que vocês tiverem dúvida também, vocês podem mandar mensagem para mim, não tem problema nenhum, tá? No tempo aí eu posso pesquisar e indicar para vocês filmes ou leitura, tá bom? E aí então eu vou despedir de vocês, tá, gente? Então, tchau, gente, obrigado aí, até a próxima.